Olá, boa tarde. Meu nome é Henrique Dias e eu sou aluno de mestrado em Física da Universidade Federal do ABC. Durante as próximas semanas, nós estaremos juntos para abordar o tema de cosmologia, que nós decidimos dividir em 3 aulas. Para esse final de semana é a aula de cosmologia 1. Infelizmente, eu não vou poder fazer essa aula de forma síncrona por questões de desafios técnicos, como a questão da velocidade da internet. Para evitar que a internet caia durante a aula, eu decidi gravar a aula inteira com antecedência. Mas, enquanto a aula estiver correndo aqui, eu estarei no bate-papo ao vivo, então vocês podem mandar perguntas que eu estarei lá para responder durante todo o período da aula e durante o tempo do teste. Então, sem mais delongas, vamos começar a aula. Bom, galera, então, para começar, vamos pensar na palavra cosmologia, né? Qual que é a origem dessa palavra? Então, essa palavra ela vem do grego e, se a gente olhar com mais atenção, cosmo significaria algo como a ordem ou o mundo, e logia seria o estudo, o discurso, né? Então, cosmologia seria como a ciência que estuda a ordem do mundo ou o mundo em si. A definição mais acadêmica, né, é que a cosmologia é o ramo da astronomia que estuda a origem, estrutura e a evolução do universo a partir da aplicação de métodos científicos. A cosmologia ela se difere da astrofísica porque a astrofísica vai estar mais preocupada com processos independentes. O recorte que a astrofísica dá muitas vezes é menor, né? Então, por exemplo, quando a gente estudou lá a questão das estrelas, aquilo já é uma questão mais da astrofísica. Então, a astrofísica ela pega conhecimentos que nós como sociedade desenvolvemos em laboratórios, como conhecimentos em física e em química, e tenta aplicar ao universo. Já a cosmologia vai ser uma questão do estudo do universo, sim, do todo, né? Então, questões como como o universo surgiu, como o universo evolui, qual é o final do universo, são questões da cosmologia, que é o que a gente vai começar a estudar a partir de hoje. Para começar aquela sequência, né, definida lá nos tópicos, nós vamos começar falando sobre partículas elementares. Então, você sabe até agora que na natureza existem 12 tipos de partículas elementares que constituem a matéria. Essas partículas elas são divididas em dois grupos, os grupos chamados de quarks e os chamados de leptons. Toda partícula elementar ela possui uma antipartícula. Essa antipartícula é uma partícula que possui as mesmas propriedades físicas da partícula, só que ela tem carga oposta. Então, possui a mesma massa, por exemplo, só que com carga oposta. Quando essas antipartículas elas se encontram com as partículas, pela atração colombiana, né, a força elétrica que surge entre elas obriga elas a se atraírem. O positivo atrai o negativo, né? E aí, quando elas se encontram, elas se aniquilam, produzindo fóton. A antipartícula mais famosa que tem é desculpa, a antipartícula mais famosa que tem é a do elétron, que é o chamado pósitron, né? É uma partícula idêntica ao elétron, só que com carga de sinal trocado. Então, o elétron possui carga negativa, o pósitron possui o mesmo valor de carga, só que positivo. Então, como é que se diferencia quarks e leptons, né? Que foi o que eu falei ali no início, que são os dois tipos de partículas que existem. É a forma como elas interagem com 4 forças fundamentais. Então, na natureza existem 4 forças fundamentais que agem através de partículas mediadoras. Eu já vou explicar melhor o que são as partículas mediadoras. Então, a primeira dessas forças é a força gravitacional, a segunda é a força eletromagnética, bastante conhecida, né? Mas a força gravitacional e a eletromagnética estão no nosso dia a dia. A força nuclear forte, responsável por manter a coesão nuclear, e a força nuclear fraca. Então, o que são as partículas mediadoras que eu falei, né? Vamos começar pela força eletromagnética, que acredito que seja mais conhecida. Toda vez que a gente tem uma interação eletromagnética, essa interação ela é mediada por fótons. Então, o que está acontecendo ali ocorre por meio de troca de fótons. Então, a gente disse que o fóton é a partícula mediadora dessa força. Então, se a gente tem, por exemplo, uma partícula carregada positivamente atraindo outra, essa interação é mediada por fótons.
A nuclear forte é a mesma coisa, existe uma partícula mediadora, só que nesse caso são os gluons. E a força nuclear fraca são os bósons, esses bósons que eu destaquei aqui. Aí tem a força gravitacional. A força gravitacional não foi confirmada experimentalmente a existência de nenhuma partícula mediadora. Mas para a teoria funcionar, espera-se que exista uma partícula mediadora para a força gravitacional também, chamada de graviton. Nesse momento estão rodando pesquisas tentando encontrar essa partícula. Essa aqui é a tabela dos quarks e dos leptons. Então aqui nos quarks a gente tem esses tipos de quarks aqui, o up, o down, strange, charm, bottom e top. Com destaque aqui, eu vou destacar aqui o up e o down, que são os que compõem nêutrons e prótons, que são as partículas que compõem um núcleo de um átomo, né? Então, esse up e down, eles são mais corriqueiros. Os leptons, o mais famoso deles é o elétron, mas também tem o neutrino do elétron, o muon, o neutrino do muon, o tau e o neutrino do tau também. Então, são essas partículas aqui, mas a mais famosa é o elétron e tem o muon também. O muon é conhecido muito como um elétron super pesado também. Tem algumas coisas que rodam que fazem como se fosse um experimento de captura, sabe? E dá para trocar, por exemplo, o elétron por um muon. Alguns experimentos rodam assim. Só que aí o muon é como se fosse um elétron muito mais pesado. E aí, para os quarks, o que eu gosto de chamar mais atenção aqui é que eles têm cargas também, ó, todas múltiplas da carga fundamental do elétron, certo? O que acontece? O próton e o nêutron, eles são compostos de quarks, né? E a gente sabe que o próton, ele tem como carga final mais um, né? Então, a composição dele de quarks internos aqui tem que ser tal que a soma de todas as cargas dê em 1. Então, se a gente pegar aqui, ó, dois quarks up aqui, ó, seria 2 sobre 3 mais 2 sobre 3 menos 1 sobre 3, vai dar 1. Se a gente fizer o nêutron ele tem que dar uma carga nula, né? Então, a gente faz o mesmo aqui, só que agora é um quark up, que é 2/3, carga fundamental, mais 2 vezes o quark down, né? Resultando nesse valor aqui, que vai ser 2/3 menos 2/3 igual a 0, ou seja, o nêutron vai ter a carga fundamental. Desculpa, os quarks, eles também têm os antiquarks, né? Então, o antiquark do up e o antiquark do down, é só trocar o sinal dessas cargas aqui. Então, o antiquark up vai ser menos 2/3 e o antiquark down vai ser 1/3. Para finalizar, a gente vai usar muita palavra de massa bariônica nas próximas aulas. Então, o que são bárions, né? Bárions, eles são todas as partículas compostas por combinações de 3 quarks, que é a matéria que a gente conhece. O próton e o nêutron são compostos por 3 quarks, né? Já os mesons, eles são partículas compostas por combinações de 2 quarks. Aí os mesons a gente não vai entrar muito, mas eu achei legal colocar essa distinção. É bom sempre pensar nos bárions nesse caso. Nesse momento, nós vamos estudar a estrutura de fundo, que vai ser o espaço onde tudo está ocorrendo aí. Tudo das próximas aulas que nós vamos ver. Então, para começar a fazer esse estudo, a gente vai supor o princípio cosmológico. Mas o que é o princípio cosmológico? O princípio cosmológico é a suposição que o universo é realmente isotrópico, ou seja, não há direções, não há uma direção preferida, todas as direções são equivalentes. Então, imaginem que vocês são um observador. Ser isotrópico significa que para qualquer lugar que você olhar, você vai ver exatamente a mesma coisa, não vai ter uma diferença muito grande. Porque não, na verdade não vai ter diferença. Então, ser isotrópico é isso. O contrário de isotropia seria anisotropia. E aí é quando realmente tem uma diferença tem uma diferença quando a gente olha para um lado e olha para o outro, né? O segundo é que o universo é homogêneo, a partir de uma certa escala. Homogêneo significa que é bem distribuído. Então, se a gente pegar propriedades intrínsecas do espaço, como, por exemplo, densidade, pensar em densidade. Se a gente pegar a densidade de uma porçãozinha aqui, ela vai ser exatamente idêntica a uma porçãozinha do outro lado do universo. Então, esse é o conceito de homogeneidade. Não existe diferenças visíveis, né, nesse espaço, em partes diferentes deles. Mas, como a gente viu nas aulas anteriores,
o espaço não é todo igual, né? Nós temos, por exemplo, sistemas planetários, nós temos estrelas, nós temos galáxias, essas coisas elas não são todas iguais. Então, essa homogeneidade aparentemente é violada aí. Então, para o universo ser homogêneo e isotrópico, a gente não pode pegar qualquer escala, a gente tem que pegar uma escala suficientemente grande. É a mesma coisa que se a gente estivesse pensando, por exemplo, numa cidade que tem um estilo arquitetônico muito bem definido, com um monte de casas e todas elas que seguem a mesma planta. Mas se a gente entrar dentro da casa, a gente vai perceber que algumas coisas elas são diferentes, elas não são iguais. Então, dentro de uma casa, ela vai ser diferente das outras, mas quando a gente olha de cima, por exemplo, de um helicóptero, as casas elas são iguais. Então, a gente tem que olhar longe o suficiente para poder supor que essas coisas são iguais. Então, nesse caso, longe o suficiente é a escala de 100 megaparsecs. Bom, então, falando um pouco sobre a lei de Hubble-MIT, né? Então, primeiramente eu vou falar sobre a lei e depois eu vou falar porque o Hubble-MIT. Então, em 1929, o astrônomo Edwin Hubble publicou uma série de observações feitas através de um telescópio, onde mostrou que a luz de várias galáxias são desviadas para o vermelho no espectro eletromagnético. A gente vai ver as consequências disso. Aí aqui duas fotos aqui à direita do Edwin Hubble. E por que Edwin Hubble Lemaitre? Porque em 1927, Lemaitre propôs também e chegou ao mesmo resultado de forma independente. Aí, anos depois, houve essa revisão. Antes era chamada apenas de lei de Hubble, mas como o Lemaitre também tinha descoberto, Lemaitre tinha descoberto de forma independente, então a lei também ganhou o nome de Hubble-Lemaitre. Mas então, o que é redshift, né? Redshift é um fenômeno do desvio de uma onda para o vermelho. E esse desvio ele pode ter três origens diferentes. Então, a primeira é o efeito Doppler. O efeito Doppler, para facilitar, é o mesmo efeito, é precisamente o efeito que o som tem. Às vezes a gente está, por exemplo, andando na rua e ouve uma viatura, uma ambulância passando, e quando está vindo na nossa direção, o som é mais agudo, e quando vai se afastando, o som vai ficando mais grave. Então, esse é o efeito Doppler. A gente percebe, o som é o mesmo, só que só pelo fato da fonte estar em movimento com relação a gente, ele parece diferente. Ele ou fica mais agudo ou fica mais grave. O segundo motivo pode ser a interação com o campo gravitacional intenso, eu vou explicar com uma figura. E o terceiro, identificado por Hubble-Lemaitre, é a expansão do universo. Então, aqui, ó, eu peguei uma figura para mostrar exatamente o que significa a questão de frequência, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe um espectro eletromagnético e vamos ter aí vários comprimentos de ondas diferentes, né? Então, primeiramente, vou falar o que é um comprimento de onda. O comprimento de onda é quando nós pegamos o mesmo ponto e damos duas voltas completas e chegamos no mesmo ponto aqui. Então, desse ponto primeiro aqui, ó, a gente veio e viu que voltou até o início, e aqui continua repetindo. Então, é essa menor divisão aqui, isso é um comprimento de onda. O comprimento é realmente como se a gente esticasse esse negócio e visse o comprimento. Aqui no caso o comprimento está variando, né, para mostrar. Mas ó, ondas de rádio têm comprimentos de onda muito longos. A micro-ondas vai diminuindo, infravermelho diminuindo, o visível tem um comprimento de onda ainda menor, ultravioleta também, o raio-x também e o raios-gama também. É até assim, inclusive, que se consegue evitar que a radiação saia de micro-ondas, né? Aquelas gradinhas furadas da porta, elas têm um, um tamanho menor do que o comprimento de onda das micro-ondas, aí isso confina a onda lá dentro. E aqui tem uma relação da onda com a cor, né? A gente consegue perceber principalmente aqui na região do visível. Aqui na região do visível estão todas as cores que a gente conhece. Mas chega um ponto em que o olho humano não é mais capaz de enxergar. E aí é quando começa a região do ultravioleta, no caso dos comprimentos de ondas cada vez mais curtos, e começa a região do infravermelho, por causa dos comprimentos de ondas mais longos. E isso também tem uma relação de temperatura também. Então, quanto mais pro ultravioleta, a temperatura mais alta é. Então, o, o infravermelho é uma região mais fria e o ultravioleta é uma região mais quente. Aí aqui, ó, esse dado aqui,
Vendo? Esse aqui é todo o espectro eletromagnético. Quando eu falo espectro eletromagnético, é a coleção de ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas, elas são ondas que não precisam de meio. E no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas sempre vão se mover à velocidade da luz, elas sempre vão se propagar com a velocidade da luz, certo? Existem outros tipos de ondas, por exemplo, as ondas mecânicas, a mais comum o som, né? O som, ele se propaga pelo ar, então ele precisa de um meio para se propagar. Então, aí por isso que é dado esse nome de onda mecânica. Mas aqui estão as ondas eletromagnéticas. Então, falando o que é o redshift, né? Lembre-se que o redshift vai ser esse desvio. Então, eu tenho uma onda, por exemplo, que está por exemplo, nessa região aqui do ultravioleta, e o redshift vai fazer com que ela venha para a esquerda. Então, ela vai parecer um comprimento de onda maior do que ela realmente tem. É esse o efeito de redshift. Então, é mais revisando, não é porque não é muito tópico da aula, mas vou falar um pouco. O redshift gravitacional, o que é? Pensa num prédio muito grande, num lugar onde a gravidade é muito forte. Então, quando um objeto, por exemplo, ele cai, por exemplo, a gente joga um objeto, ou o objeto é solto de um helicóptero, ele cai e ele ganha velocidade. Então, quando o objeto está vindo em direção à Terra, ele está ganhando energia do campo gravitacional. Quando a gente joga um objeto para cima, a gente precisa jogar com muita força para ele escapar. Ele não escapa de uma vez. Então, a gente joga ele com a velocidade V e a gente vai vendo que a velocidade dele vai diminuindo. Então, ele vai perdendo energia conforme sobe. O que acontece no redshift gravitacional é a mesma coisa. As ondas que são jogadas, as ondas que estão escapando do campo gravitacional, elas vão perdendo energia para o campo gravitacional nesse momento. Só que aí, diferente dos objetos que vão diminuir a velocidade, o que acontece é que essa onda ela vai se desviando para o vermelho. Aqui eu coloquei uma relação, né? Então, a energia ela é proporcional à frequência. Então, se a onda sai com uma frequência aqui mais alta, uma frequência correspondente ao azul aqui, por exemplo, lá em cima ele vai ter perdido energia. Então, se a energia caiu, a frequência tem que cair também. Então, o comprimento de onda aumenta. Ó. Tá vendo aqui a frequência? Conforme o comprimento de onda aumenta, a frequência cai. Então, uma coisa que estava aqui, ela vai se deslocando para a esquerda, no redshift gravitacional. Aí, o efeito Doppler relativístico é muito parecido com o efeito Doppler da ambulância, só que ocorre com relação à velocidade da luz. Aqui está a relação. Vocês não precisam se preocupar muito com o significado presente dessa fórmula, mas que vejam que é proporcional à velocidade da luz. Né? Então, se a gente está andando a uma velocidade relativamente, uma velocidade humanamente possível, uma velocidade baixa, a gente não enxerga esse efeito Doppler relativístico. A gente só enxerga esse efeito Doppler quando nós vamos nos aproximando da velocidade da luz, ó, que é a velocidade do objeto e proporcionalmente a velocidade da luz. O que acontece é que se você estiver se movendo numa direção, toda a luz que está à sua frente, tudo que está à sua frente vai parecer mais azul, vai indo para o ultravioleta. E o que está se afastando vai indo para a região do vermelho, indo para a região do infravermelho. E isso está expresso nessa relação aqui. Aí esse betazinho aqui é o parâmetro, e aí conforme a nossa velocidade aumenta, a nossa frequência para o que fica para trás parece menor e porque está à frente parece maior do que realmente é, ocorrendo essa distorção aqui no espaço. Então, afinal, o que é a lei de Hubble-Lamarck? Então, a maior descoberta é que as galáxias distantes elas se afastam de nós e que todas as galáxias simultaneamente estão se afastando uma das outras. Então, se a gente vê as galáxias desviando para o vermelho, é porque elas estão se afastando da gente. Então, uma galáxia ela apresenta uma certa cor e ela vai ficando avermelhada, significa que ela está se afastando. E aí, Hubble propôs uma relação, observando esses resultados, de uma relação linear, onde a velocidade de afastamento é proporcional à velocidade de afastamento das galáxias é proporcional à constante de Hubble, um parâmetro experimental, e D, que é a distância dessas galáxias até nós. A lei de Hubble marca o início da cosmologia moderna observacional. Então está aqui
a distância que ele consegue avaliar e a velocidade de recessão. Então, é a velocidade de afastamento. E aí ele conseguiu descrever uma lei linear. Quando a gente fala lei linear, é que as coisas se relacionam por retas. Então, quando um aumenta, o outro aumenta linearmente, significa que dá para colocar tudo isso aqui numa retinha. Aí, por isso que chama de relação linear. Aí, no caso, a relação é a velocidade, vai ser proporcional à distância, né? Multiplicada por uma constante que é determinada experimentalmente. Que aí, no caso, seria a inclinação dessa reta aqui. Mas, é de se pensar, se tudo está se movendo com uma velocidade v, e essa velocidade é proporcional à distância, significa que quanto maior a distância, maior a velocidade, é razoável pensar que um dia essa distância foi menor do que é a de hoje. E se a gente extrapolar mais, significa que um dia as coisas estiveram muito mais próximas do que são hoje, de fato. Então, um dia essa distância pode ser igual a zero. Então, a proposta é que essa distância um dia foi igual a zero em algum momento no passado. Então, aqui seria a distância quando a distância de todas as galáxias entre si é zero. E aí, conforme elas vão subir, a distância aumenta, a velocidade aumenta também. Então, esse espaço ele vai se expandindo. Então, nesse ponto aqui, o universo ele era concentrado todo num ponto. Foi a singularidade que eu falei ali no início. Então, isso pode ser considerado, a isso é atribuído o começo do universo. O chamado de Big Bang seria a grande explosão que fez com que tudo emergisse desse ponto, dessa singularidade inicial. Então, supondo que o universo está expandindo a taxa atual, dá para calcular essa velocidade fazendo essa volta do que é hoje para trás. Para quando tudo estava extremamente junto, para quando a distância d tendia a zero. E a idade estimada do universo é de 13,8 bilhões de anos. Mas, no entanto, essa taxa, aparentemente, ela nem sempre foi igual. Ali eu coloquei como uma constante, mas ela nem sempre foi igual. Na verdade, ela é um parâmetro que está ali, a relação é a mesma, só que esse parâmetro ele varia com o tempo. É chamado parâmetro de Hubble. Aí, esse valor H0 é apenas o valor atual do parâmetro de Hubble. Cálculos recentes, que levavam em conta a variação da taxa de expansão, chegaram numa idade do universo de 13,8 bilhões de anos também. Por acaso, é o mesmo valor estimado utilizando uma taxa constante. Só teve uma coisa que eu esqueci de falar aqui, um pouco antes, é que quanto mais a gente volta no tempo, provavelmente mais quente estava a região, né? Quanto mais comprimidas as coisas ficam nesse ponto, mais quente vai ficando. A temperatura nesses estágios iniciais do universo deveria ser consideravelmente alta, para a teoria do Big Bang. Então, uma coisa que muitos de nós ouvimos falar por aí, né, que é muito comum falar, é sobre a energia escura. Então, o que é a energia escura, né? Lembra que lá no início eu falei que acreditava-se muito que o universo ele era estacionário, que ele não se expandia ou se contraía? Quando Einstein propôs as equações de relatividade geral dele, uma das consequências imediatas é que a matéria é atrativa. Então, toda a matéria ela ia se atrair. Então, as coisas, os corpos celestes, tudo ia se atraindo. Então, o Einstein propôs uma constante cosmológica para contrabalancear esses componentes atrativos, para que tudo se aproximasse. Acreditando muito na corrente da época, de que o universo era estacionário, de que o universo ele existiu sempre, ia existir para sempre, e sempre foi do mesmo jeito, numa escala suficientemente grande. Então, Einstein introduz essa constante cosmológica para tentar contrabalancear, como se fosse uma espécie de gravidade negativa. Quando o Hubble descobriu a expansão do universo, em 29 e 27, né? Essa constante gama ela não era mais necessária, porque foi provado ali que o universo ele não era estacionário, né? Era uma evidência muito forte que o universo não era estacionário. E muitos dizem que o Einstein considerou que esse foi um dos grandes erros da vida dele. A gente vai ver que, de fato, não foi um erro. Talvez a ideia de querer colocar um valor exato que contrabalanceasse as forças gravitacionais para fazer com que o universo fosse estacionário nas equações, tinha sido um erro. Mas a constante
a constante lambda em si, constante cosmológica lambda em si, não foi um erro. Essa energia escura, constante lambda, é muitas vezes associada com a energia do vácuo. Essa teoria prevê que o espaço vazio é permeado de partículas e antipartículas sendo criadas e aniquiladas posteriormente o tempo todo. Então, aqui nós temos um elétron e um antielétron sendo criado, um par, um fóton vem, se propagando no espaço, esse par elétron-pósitron é criado de forma aleatória e eventualmente eles se aniquilam. Então, essa energia escura ela seria associada a essa energia do vácuo, essa energia que vem dentro do próprio espaço que fica criando e destruindo partículas e antipartículas. Só que a densidade de energia calculada nesse estado é um fator de 10 elevado a 120, ou seja, 10 vezes 10, 120 vezes maior do que a densidade de energia escura estimada, que é provavelmente o maior erro de uma teoria. Então, mas qual é o formato do universo? A relatividade geral de Einstein afirma que o espaço-tempo é curvo na presença de massa e energia. O universo ele contém vários componentes com massa e energia, então ele possivelmente é curvo também, a depender das densidades desses componentes. Então nós vamos dar uma olhada na curvatura da parte espacial do espaço-tempo, ou seja, na geometria do espaço. Então, agora nós vamos introduzir alguns conceitos sobre a geometria do espaço, que vai entrar aí no campo da cosmologia relativista. Então nós temos três opções aqui. Primeiro, a euclidiana plana, que é a usual, marcada aqui. A elíptica fechada, que é aqui, com essa esferoide aqui. E a hiperbólica aberta, que está representada aqui. A gente vai descrever uma por uma. A primeira vai ser a geometria plana, euclidiana. As linhas que são paralelas a uma região, elas continuam paralelas no espaço inteiro. Então, uma representação disso na figura. Por um ponto P passa exatamente uma linha paralela a uma linha L. Ou seja, uma linha que não cruza L. Então, se a gente tem uma linha L em um ponto P, em algum lugar de espaço, só vai existir uma linha ali que é paralela à linha L. Paralelo nesse sentido de que não cruza nunca. Tá bom? Se a gente der uma leve, tipo, se a gente pegar essa reta que é paralela e dar uma mexidinha, dar uma inclinadinha, em algum momento ela vai cruzar a reta L. A soma dos ângulos no triângulo é 180 graus, é uma regra, fácil. E a circunferência do círculo é 2πr, e a área contínua dele vai ser de πr². Na geometria fechada, linhas paralelas em uma região se aproximam na distância. Então elas têm um comportamento convergente, mas elas não se cruzam necessariamente, mas elas se aproximam dessas regiões. Por um ponto P não passa nenhuma linha paralela a uma linha L. Eu vou mostrar para vocês. Aí, desculpa, aqui eu falei linhas paralelas em uma região, então elas não precisam ser paralelas no espaço inteiro, tá? Então é só pegar uma região pequenininha ali, naquela região elas são paralelas. A soma dos ângulos num triângulo é sempre maior que 180 graus, olha para ver que a figura que o triângulo vai parecer maior do que realmente do que é no espaço plano, né? E a circunferência do círculo vai ser menor do que 2πr e a área vai ser menor do que πr². Na geometria aberta, linhas paralelas em uma região se afastam na distância. Então elas têm um comportamento divergente. Elas vão se afastando. Por um ponto P vai passar mais de uma linha paralela a uma linha L, eu vou mostrar ali na frente uma figura que vai deixar isso mais claro. A soma dos ângulos num triângulo é menor que 180 graus, é um pouco intuitivo aqui vendo nessa figura que parece uma cela, né? Uma cela de cavalo, a geometria hiperbólica. A circunferência de um círculo é maior do que 2πr e a sua área é maior do que πr². Aí aqui está a geometria plana, a geometria hiperbólica e a geometria elíptica aqui. Então, a gente pode ver aqui, o primeiro com relação às retas, né? Aqui uma reta L, só existe uma outra reta paralela que passa pelo ponto P. Aqui já na L não existe nenhuma, todas as retas vão cruzar. Aqui quando é a geometria fechada ou a elíptica. E aqui quando é hiperbólica ou aberta, existem infinitas retas paralelas a L na região que passam pelo ponto P. Aqui tem duas, mas pode existir infinitas. Aqui no espaço elíptico dá para ver o porquê que a circunferência vai ser menor do que 2πr, por essa figura aqui. E aqui na hiperbólica, porque vai ser maior do que 2πr. Certo? Essas figuras dá para ver um pouco, mas não é tão essencial assim. É melhor só para a gente saber que existem diferenças entre os espaços.
Não é tão simples de ver de primeiro. Se vocês ficarem olhando, vocês vão ver que é isso mesmo. Então, como é que a gente consegue determinar a geometria do nosso espaço, né? A gente tem que observar o comportamento de linhas paralelas nessas distâncias, medindo ângulos em triângulos ou circunferências, ou medindo áreas de círculos e as suas circunferências, ou áreas de superfície ou volume de esferas. Por que isso vale? Porque lembre-se que a gente está pensando em questão de luz, né? Então, quando a gente está observando essas coisas, não precisa ser necessariamente no espectro do visível, mas está chegando informação a gente. E as ondas, elas são presas ao formato do espaço, como vocês devem ter visto na aula de objetos compactos. E aí o espaço ele tem uma curvatura. Pode ter essa curvatura pode ter nula, mas em geral ele vai ter uma curvatura ali. E a luz, ela vai seguir essa curvatura como se ela estivesse andando em linha reta. Então, observando essas coisas, dá para saber que o universo, que o espaço ele está curvo ou não, analisando a trajetória da luz. Parecido com o experimento que Einstein fez em Sobral, que vocês devem ter visto na aula, se não viu, dá uma pesquisadinha também, que é um experimento bem famoso. Mas a luz, em princípio, a luz sempre vai seguir uma linha reta, só que se esse espaço é curvo, a luz seguindo uma linha reta nesse espaço curvo é seguir um espaço curvo também. Então, a depender da geometria do universo, os objetos de tamanhos iguais, eles podem parecer maiores quanto mais longe. Então, quanto mais distantes eles são, mais evidentes ficam essas características da curvatura do espaço. Então, uma das formas de fazer é observar os tamanhos angulares dos objetos de tamanhos intrínsecos conhecidos, também são chamados de régua padrão. Então, a gente sabe o tamanho desse objeto, por exemplo, e aí dá para analisar ele evoluindo com relação ao tempo. E aí, em função do redshift, que seria uma medida da distância que ele está se distanciando. E aí, ver a relação entre o tamanho aparente angular dele no céu, ou no lugar onde estiver observando, e a evolução desse tamanho angular com base no redshift. Ver se ele parece maior, ou menor, ou igual do que do que eu esperava. Aí que tem uma figura, pega a soma, desconsidera, pega só os componentes de matéria e da energia escura, da outra constante cosmológica que coloca aqui, e mostra possíveis cenários de como os objetos deveriam evoluir conforme o redshift deles aumenta e o tamanho angular medido. Que tem algumas curvas, e aí dá para ver que alguns objetos eles têm um tamanho angular que diminui até um mínimo e depois eles começam a aumentar. E outros eles vão decaindo mesmo. E aí, utilizando essas curvas aqui, dá para estimar se está curvo ou se não está. E ver em qual dessas retas que se encaixa, em qual dessas curvas que vai se encaixar. Experimentalmente seria mais ou menos essa a ideia. Então, lá da relatividade geral, a massa e a energia ela vai influenciar o formato do espaço, do tecido do espaço-tempo. E aí a gente tem três densidades importantes para poder começar a trabalhar, né? A primeira delas é a densidade de matéria, e aí vai ter a matéria comum, bariônica, e a matéria escura, que a gente vai tratar um pouco melhor na próxima aula. A densidade de componentes relativísticos, ou seja, fótons e neutrinos, são coisas que não têm massa, mas têm energia, têm momento, e essas coisas são chamadas dos componentes relativísticos, e eles têm uma densidade também. A última é a densidade da componente chamada energia escura, né? Que é a devida desculpa, a que se deve à chamada constante cosmológica de Einstein, que não necessariamente tem um valor igual para manter o universo estático, né? Uma coisa curiosa aqui é que, se vocês lembrarem ali de alguns slides atrás, a gente falou sobre o princípio cosmológico. Aí é que mostra quão importante o princípio cosmológico é, porque aquele princípio nos permite dizer que, a partir daquela escala, propriedades intrínsecas do espaço, elas são iguais para todo mundo. Então, tipo, a gente pode utilizar essas propriedades para analisar o universo. E a mais importante delas é a densidade. Então, se a gente pega aquela escala e considera que é igual, a gente pode aplicar aquele princípio e aqui a gente consegue generalizar mais as coisas. Então, é por isso que aquele princípio cosmológico é tão importante. Isso são coisas que são mais evidentes em longas escalas, em largas escalas, né?
E a densidade crítica seria o valor da densidade total, que seria a soma dessas três componentes aqui, que geraria um universo que possui curvatura nula, ou seja, um universo plano. Essa densidade crítica ela é calculada na cosmologia de Friedman, que é uma consequência da relatividade. Ela também nem coloquei o valor dela, porque envolve algumas constantes que a gente não tratou aqui, mas o que importa é que ser crítica é o limite em que o universo é plano. Então, e, é, se a soma das três densidades dá justamente a densidade crítica, a gente tem um universo plano. Então, pegando a densidade total, se a densidade total é menor que a densidade crítica, o universo ele é aberto ou hiperbólico. Os nomes aberto e hiperbólico, além da geometria, também vão dar nomes aos fins do universo. Se for igual, exatamente igual, a gente tem o universo plano e euclidiano que eu acabei de falar. Se for maior que a densidade crítica, K maior que zero, o K seria a curvatura, o universo é fechado e elíptico. E com relação ao espaço, dependendo de como for a geometria espacial inicialmente, se o espaço iniciou aberto, ou seja, hiperbólico, ele sempre vai ser aberto, para sempre. Então isso não muda com o tempo. Se ele for fechado, ou seja, elíptico, ele sempre vai ser fechado. E uma vez plano, sempre plano. Então, a expansão do universo, ela vai continuar para sempre? Isso depende de vários fatores, entre eles, taxa de expansão H, constante de Hubble, e a densidade da matéria. A atração gravitacional da matéria ela vai frear a expansão, enquanto que a energia escura relacionada à constante cosmológica lambda tende sempre a acelerar a expansão. Então, é uma luta aí entre duas forças, né? Uma força atrativa, correspondente à presença da matéria, e uma força repulsiva, representada pela constante cosmológica. Aqui tem uma figura com os possíveis início e fim do universo com base na distância média entre as galáxias no passado. Então, se essas galáxias fossem distantes o suficiente no passado, elas teriam um universo que sempre continuaria acelerando. A partir de certo ponto de proximidade, a velocidade será constante e existe uma região crítica, e a partir dessa região todos os universos colapsariam de acordo com a distância média dessas galáxias. Então, para galáxias que estavam muito próximas no começo, o fim do universo é um fim de colapsão. Para o universo não plano e contendo apenas matéria, ou seja, para o K, que é a curvatura diferente de zero, para universos fechados com K maior que zero, eles colapsam novamente. Para universos abertos com K menor que zero, eles expandem para sempre. As idades deles acabam por ser maiores que as idades dos universos planos. Então a gente pode, a princípio, ignorar a componente relativística, ela vai ser desprezível depois de uma primeira fase do universo. A componente relativística, aquela que é representada por fótons e neutrinos. A gente vai ver na aula 3 de cosmologia que, que essa componente ela é muito mais presente no início do universo. Depois, essa era de dominância dela acaba. Então, com base nisso, a gente pode fazer um diagrama dos possíveis destinos do universo em função das densidades de matéria e energia escura. Então, aqui no eixo X a gente tem a densidade de matéria, sendo a matéria comum, a bariônica, que a gente falou, ou a matéria escura também. A matéria escura, a gente vai ver na aula seguinte que tem a matéria escura bariônica e tem a matéria escura que é estranha, que a gente não sabe do que é, e vamos trabalhar nas propostas em cima. E aqui no eixo Y, a gente vai ter a constante cosmológica, o valor da densidade da constante cosmológica. Dá para ver que existe uma relação entre as duas, que a gente tem o limite entre o universo que é aberto, ou seja, o universo que se expande para sempre, e o universo que é fechado, que acaba por recolapsar. Então, aqui tem o limite do recolapso. A partir dessa linha aqui, todos os universos com essa configuração do valor da constante cosmológica e de massa se expande para sempre. A partir de um certo ponto, abaixo dessa linha, entre essa linha e aqui, entre a linha da desaceleração e da expansão eterna, a gente tem universos que se expandem, mas que desaceleram. Acima aqui, nós temos universos que se expandem para sempre, só que se expandem de forma acelerada.
e aqui existe um limite por qual o Big Bang nem ocorre. E aí cada ponto aqui representa um universo possível, porque a gente vai ter uma configuração do valor da constante cosmológica e do valor da matéria. Então, a relação entre a energia escura, as densidades de energia escura e densidade de matéria. O que as medidas recentes indicam? Indicam que parece existir uma matéria invisível de outra natureza, ou seja, partículas elementares ainda não detectadas, que fogem daquele modelo padrão que a gente discutiu no começo da aula, que está em quantidade de 5 a 6 vezes maior do que a bariônica. Essa matéria é chamada de matéria escura não bariônica. A gente vai ver propostas delas na aula que vem. Aquela energia escura que é determinada pela constante cosmológica lambda, que era tida há muito tempo como nula, ela não é nula. Ela, na verdade, é da ordem de 69% da densidade crítica. O universo não só vai continuar se expandindo, mas ele está acelerando sua expansão. Então, aqui a gente tem a energia escura, a matéria escura e a matéria bariônica. Num diagrama de setores, né? Inclusive, se a gente soma as três, elas correspondem justamente à densidade crítica, que acaba resultando num universo plano. Então, nosso universo é plano. 95% do universo é de uma matéria que é desconhecida, ou seja, somando a matéria escura, 26%, mais a energia escura, a gente tem 95% de coisas que formam um universo que ainda não é conhecido, ou seja, tem muito campo aí para trabalhar. O modelo cosmológico que contém todos esses ingredientes ele é chamado de lambda CDM, ou apenas modelo padrão. Lambda por causa da presença da constante cosmológica e CDM por causa do tipo de matéria escura. O CDM significa Cold Dark Matter, que significaria matéria escura fria, que é o que a gente vai estudar na próxima aula também. Ao analisar a evolução do universo, chegou-se à conclusão de que o universo ele possui 3 épocas dinâmicas. A era da radiação, que é a era em que a radiação é dominante, a era da matéria e a era lambda. A era da matéria é a era quando a matéria é dominante e a era lambda é quando a energia escura vai ser dominante. As densidades das componentes do universo, em função do tempo, estão apresentadas nesse gráfico aqui. Então, aqui em questão da idade do universo e a densidade de massa. A gente vê que e aqui tem a presença da dominância da radiação, certo? E a radiação ela vai decaindo com o tempo. E a matéria ela vai começando a se tornando dominante em questão de densidade. Enquanto que a densidade de energia escura, ditada pela constante cosmológica, ela permanece constante ao longo do tempo. Então, agora a gente está aqui nesse pontinho aqui, que é quando a densidade de energia escura se torna maior do que a densidade da matéria. Então a gente está agora no momento em que a energia escura ela domina, ela é dominante. Então eu vou fazer um breve interlúdio sobre a velocidade da luz como constante física e o universo observável utilizando a mesa digitalizadora. Bom, pessoal, abrindo um pouco mais essa ideia de causalidade, antes de continuar, o que é a ideia de causalidade? É que uma causa ela vai acabar por gerar um efeito. Então a gente tem um evento, se a gente tem um evento, ele é precedido de uma causa. Uma causa, houve um evento que causou esse outro evento, certo? Vou dar como exemplo aqui, por exemplo, um fóton que chega num telescópio. Então, o evento seria o fóton sendo emitido e o evento que ele causa seria, por exemplo, esse fóton chegando no telescópio e gerando uma informação experimental para a gente. Tá? Esse é um exemplo possível. O que acontece é que essa relação ela é restrita justamente porque a velocidade da luz é um limite físico. Então, lembrem-se que nada vai passar a velocidade da luz, certo? Então, a velocidade é um limite físico. Na prática, o que isso significa? Eu vou construir um diagrama aqui 2D, de bidimensional, só para dar uma ideia intuitiva do que é. Opa, ficou ruim. Peraí. Certo? Que eu vou criar um outro eixinho aqui também.
Pessoal, não vou respeitar muitas proporções, tá? Só comentando aqui, tá bom? Então, vou fazer isso aqui. E aí, aqui no eixo de cima, eu vou colocar tempo, tá bom? E aqui no X, certo? Então, vou pegar uma linha azul aqui. Então, o que eu disse foi o quê? Que a velocidade da luz, ela é o nosso limite físico. Então, vamos imaginar um pulso de luz saindo aqui no tempo zero e no x igual a zero. Então, vai fazer uma linha assim, tá bom? Mais uma vez, tem uma inclinação certa aqui, mas eu estou fazendo um esboço aqui só para exemplificar. E aqui, jogando para outra direção também, para o meu referencial negativo, certo? Então, aqui, isso aqui gera como se fosse um Vzinho, né? Vamos pensar agora em outras situações. Vamos imaginar que eu mande aqui uma coisa tão rápida que ela faça uma curva assim, para os dois lados. Quero que vocês percebam, aqui o meu objetivo com essa figura, vocês percebam que isso aqui, ó, está percorrendo grandes distâncias, certo? Num intervalo de tempo menor. Se está percorrendo uma distância grande no intervalo de tempo menor, está mais rápido. Então, essa inclinação aqui significa que está mais rápido do que a azul. Só que lembra que eu disse aqui que a velocidade da luz é o limite físico? O meu limite físico é a velocidade da luz. Então, essas coisas aqui, elas não são possíveis, certo? Então, isso aqui não tem como acontecer. Então, o meu limite físico vai estar justamente aonde? Vai estar justamente nesse triângulo aqui. Certo? Então, são as coisas que são descritas por esse triângulo. Na prática, o que acontece? Na prática, a gente tem um espaço com 4 dimensões, né? Que seria a dimensão de x, y, z e o tempo. Então, eu posso pensar na dimensão de profundidade, comprimento e altura, por exemplo. São 3 dimensões. E mais o tempo. Então, seria uma coisa quadridimensional que é muito difícil de enxergar. Tipo, é difícil conseguir explorar 4 dimensões num espaço tridimensional. Então, o que eu vou fazer aqui? A gente pode extrapolar esse treco aqui para 2 dimensões. Então, além de uma x, a gente adiciona uma y. Por exemplo, aqui. Então, dimensão de espaço aqui, dimensão de espaço aqui. E aí, isso aqui vira um cone, tá vendo? Como se fosse um sorvete. E esse sorvete aqui, esse conezinho, ele vai determinar a velocidade máxima das coisas que acontecem aqui para um observador. Certo? Então, qual que é a ideia aqui? Deixa eu usar um vermelho. Deixa eu fazer uma bolinha para cada um aqui. Vou fazer vermelho para a causa e rosa para o que ele vai causar. Então, por exemplo, para esse observador aqui, vai estar limitado nesse cone aqui. Então, por exemplo, um evento que ocorre aqui, vermelhinho aqui, ele pode influenciar nesse aqui. Então, pode ter uma relação de causa e efeito aqui entre eles. Ao mesmo tempo, coisas que acontecem aqui no passado podem influenciar esse observador também. Mas o que esse cone ele limita? Ele limita que coisas que acontecem fora desse cone determinado para esse observador influenciem em coisas que estão aqui dentro. Então, por exemplo, um evento que está aqui fora, vermelhinho aqui, ele não pode influenciar no que está aqui. Então, a gente diz o quê? Que não há como ter troca de informação quando ele está além do cone de luz, porque para chegar aqui, teria que ser um cone hipotético assim, ó, para esse observador aqui. Deixa eu fazer. Teria que ser um cone hipotético. Opa, ficou ruim isso aqui. Pera aí. Aqui. Teria que ser um cone hipotético aberto assim, ó. Deixa eu pegar um círculo aqui pra... Desculpa, tô fazendo aqui na hora aqui. Vendo, gente? Teria que ser um cone assim. E, como eu disse aqui embaixo, quanto mais inclinado isso aqui significa que está cada vez mais veloz. Se aqui já é a velocidade da luz, se abaixar mais, significa que está mais rápido do que a velocidade da luz. E isso não é possível fisicamente, né? A não ser que a gente pudesse mudar o parâmetro da velocidade da luz. Então, esse evento aqui ele não tem como influenciar coisas que acontecem aqui dentro.
Ao passo em que essas coisas aqui dentro também não tem como influenciar o que acontece do lado de fora. Então, essa é a ideia de causalidade que eu queria mostrar para vocês usando cones de luz. Bom, pessoal, depois dessa pequena introdução sobre o que são cones de luz, né? Sobre por que a velocidade finita da luz implica em, em não necessariamente que as coisas consigam se comunicar em distâncias suficientemente longas, né? Existem lugares que estão tão longe, mas tão longe, que demoraria um tempo infinito para chegar até aqui, seguindo aquele princípio do cone de luz. Então, esses lugares eles não estão conectados a gente por esse cone de luz. Então, para poder chegar aqui, precisaria que essa informação, essa luz ou essas ondas, elas viajassem com uma velocidade maior do que a da luz. Como isso não é possível, existem lugares que naturalmente a gente não consegue enxergar por causa desse limite físico que a natureza nos impôs. Então, existe uma distância para a qual a luz simplesmente não teve tempo de chegar até aqui. Precisaria de um tempo infinito para chegar. Então, essa distância do horizonte é correspondente a 14,6 gigaparsecs. Então, a gente não consegue observar nenhum objeto que esteja além disso. Então, é como se a gente estivesse dentro do cone e esse objeto estivesse fora do cone para a gente. Certo? Então, não vai chegar para a gente nunca. Então, o que vai acontecer é que, naturalmente, como tudo está se afastando entre si, e do ponto de vista da nossa galáxia, a gente vê tudo se afastando, e entendam bem que isso é para todas as galáxias. Então, se a gente estivesse em outra galáxia que não fosse a Via Láctea, a gente também estaria vendo a mesma coisa. Todo mundo, todos os lugares do universo, eles se enxergam como o próprio centro da expansão. Então, sempre o que está em volta vai estar esticando. Isso até é uma característica que não dá para determinar onde iniciou, porque todo ponto é o seu próprio centro nesse caso, né? Então o que acontece é que esses objetos eles vão se tornando cada vez mais inobserváveis e os redshifts deles eles vão tendendo ao infinito. Como a gente já tinha visto, o redshift significa que o redshift é esse desvio da onda que tem uma frequência original indo mais para a região do vermelho, né? E essa evolução ela vai se tornando infinitamente lenta. Então essas coisas vão acontecendo cada vez mais devagar até o ponto em que elas saem do visível, né? Então, pelo menos a olho nu não dá para ver mais esses objetos. É muito semelhante com um processo de um objeto caindo num buraco negro. Ele vai parando, parando, parando. A partir de certo ponto, ele simplesmente a gente enxerga ele parado no universo. É uma ideia parecida. Não é o mesmo princípio físico, mas o efeito é parecido para quem está de fora. Então, o contato entre as galáxias cessará, então cada uma das galáxias vão ficar isoladas, os cones de luz uma das outras não vão se encostar mais, e aí esse universo ele vai se tornar causalmente fragmentado. Quais são as evidências para a expansão do universo? Né? A principal delas é a do redshift, esse deslocamento dos espectros das galáxias distantes para o vermelho. Essa é uma fortíssima evidência para a expansão do universo. Tem uma outra também, que é o paradoxo de Olbers. O que é o paradoxo de Olbers? Ele postula assim: se o universo é infinito e existe desde sempre, então em qualquer direção que se olhe, deveria ter uma estrela similar às árvores numa floresta extensa. Então, aqui à direita. Então, o que acontece? Se o universo é infinito e existiu desde sempre, então, para cada lugarzinho tem que ter uma estrela, certo? E aí, quando a gente soma a contribuição de todas essas estrelas que estariam nesse lugar, então, o que acontece é que o céu deveria ser muito brilhante, porque você vai somar a luminosidade de cada uma dessas estrelas eventuais. Então, o universo, se ele existisse desde sempre, ele seria dessa forma. Teria uma estrela em cada pedacinho do espaço. E se tem uma estrela em cada pedacinho, no final, é como se todo lugar que a gente olhasse tivesse uma fonte luminosa. Lembrando que a luz das estrelas elas caem com uma intensidade de. A intensidade da luz das estrelas cai com uma distância ao quadrado. Né? Então, a intensidade varia de acordo com a distância. São outras formas de saber qual é a distância de uma estrela. Então, o que acontece é que esse céu deveria estar tão brilhante quanto a superfície de uma estrela. Então, o céu deveria ser muito brilhante, ele não deveria ser escuro à noite. Se o céu é escuro de noite, o tamanho ou a idade do universo deve ser finito. Ou seja, não tem uma estrela em cada ponto do universo, porque o universo não é infinito. Ou, no caso, a idade dele, ele não existe desde sempre.
uma das propostas foi o quê? Que o meio interestelar poderia absorver essa luz que vem das estrelas. Então, essa poeira que está no meio do caminho poderia absorver. Só que isso não funciona porque essa luz absorvida, uma hora ela tem um limite, ela não absorve tudo. Então, o que acontece é que o material que absorveu essa luz, quando ele absorve, eventualmente ele vai devolver, porque tem um fenômeno quântico envolvido de absorção e emissão de onda. E aí, essa luz ela deveria ser reemitida de alguma forma, nem que seja fora do visível. Então não existe tipo um objeto que vai absorver energia infinitamente. Então, em algum momento ele teria que reemitir essa energia. Mesmo que essa energia ela seja menos energética, né? E lembra que a gente tinha definido que existe uma relação entre energia e frequência lá atrás. Se a energia diminui, o que acontece é que a frequência cai. Então, a gente vai indo para comprimentos de ondas mais longos, ou seja, para a região do infravermelho. E mesmo assim, mesmo passando por tudo isso, a gente não vê. Então, então, então realmente, ao que tudo indica, o universo ele tem esse limite imposto de ou idade, ou extensão, ou os dois. E aí que algumas das pessoas que propuseram isso, esse, algumas das pessoas que propuseram esse, tipo, que chegaram à mesma conclusão do paradoxo de Olbers, estão aqui, ele usa o Edgar Allan Poe, né? Escritor bem famoso de contos. E para fechar, existe mais uma evidência, que é a radiação cósmica de fundo. A gente não vai falar dela ainda, vai ficar como um, um gancho para a próxima aula, mas ela é basicamente uma frequência, uma radiação isotrópica, ou seja, uma radiação que não tem diferença preferida. Lembra que a gente comentou entre a diferença entre isotropia e anisotropia? E ela provavelmente provém de quando o universo era muito mais jovem e quente, comparado aos dias de hoje. E essa radiação ela está em todos os lugares. Aí, na próxima aula, a gente vai tratar sobre a radiação cósmica de fundo. Bom, pessoal, então para finalizar, essas são as minhas referências. Utilizei bastante as aulas do professor Peter, do curso que ele ministra aqui na Universidade Federal do BC, que é no Seja Astronomia e Cosmologia. Usei esses outros 3 livros de apoio, esses 2 aqui mais nas questões físicas da aula. Esse aqui como para tirar algumas dúvidas de algumas coisas que surgem no momento aí. Um livro muito bom também. E aqui, pessoal, o QR Code da lista de presença e o QR Code do questionário. Basta pegar o celular de vocês e mirar aqui nos QR Codes para poder abrir os formulários aí, vocês preencherem. É uma aula bem pesada, né? Foi muito divertido de fazer. Como a gente está pegando um tema que é muito bem amarradinho, algumas coisas podem não ter feito sentido agora, mas lá na frente vai fazer mais sentido quando a gente olha para o todo. Eu escolhi esse ponto de partida, que é o ponto de partida que eu uso ao longo dos anos, mas eu sei que às vezes algumas coisas ficam muito abstratas, né? Não dá para entender de primeiro, mas vai dar. Ainda tem mais 2 aulas, então eu vejo vocês no sábado que vem. Cuidem-se e é isso aí. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Eu deixo vocês aí com o questionário de lista de presença por mais um tempo. E eu vou estar nos comentários, tá bom? Um abraço para todos vocês.